cumprimento já agora também o Wellington Calazans, que é jornalista, fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, boa noite e bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David. Boa noite, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola. É um prazer estar aqui de volta. Wellington, estamos agora com atualizações quanto à questão da guerra no Médio Oriente. A esta hora, portanto, 18 horas e 7 minutos, devia já ter acontecido a libertação de mais 13 reféns israelitas por parte do Hamas, mas esta operação está algo atrasada e está agora a pairar uma tensão no ar, porque surgem novas exigências, numa altura em que o Qatar tenta prorrogar o cessar-fogo para mais de 4 dias, portanto, para ver se não termina na segunda-feira, e quando o Hamas também diz que, ao invés dos atuais 200 caminhões de ajuda humanitária, deve Israel admitir que entrem mais caminhões com ajuda humanitária. Exatamente isso, David. A tensão é grande exatamente porque a liberdade do povo palestino de transitar dentro do seu território foi barrada também por Israel. E isso criou uma tensão que acabou por atrasar determinadas operações que estão previstas no acordo de cessar-fogo de 5 dias. Em outras palavras, Israel tenta confinar o povo palestino em uma área distante daquelas que já houve o avanço terrestre, de algum avanço terrestre, é bom que se diga isso, não com o êxito do plano inicial de Israel. E por isso, as dificuldades são grandes. Inclusive, foi você mesmo que enviou para mim ontem, David, uma constatação de que alguns dos reféns que haviam sido liberados, eles foram parte de acordos praticamente diretos com países e não dentro de um acordo entre Israel e o Hamas, que está sendo moderado aí pelo Qatar. Então, é uma situação extremamente delicada, a tensão é muito grande. Ocorre que essa pausa, do ponto de vista político, para Benjamin Netanyahu tem sido muito ruim, porque muitas imagens e muitas histórias que têm chegado de fora daquele cenário, já que praticamente tudo era controlado por Israel, são histórias terríveis, não é? De uma criança que, por ter atirado uma pedra num tanque de guerra, há 10 anos ela ficou presa, durante 10 anos ela ficou presa. São histórias assim realmente completamente fora da criatividade de qualquer escritor de ficção e, lamentavelmente, são histórias verdadeiras que envolvem sofrimento de pessoas, de famílias, de mortes de civis, sobretudo, e o acordo deve ser prorrogado por uma questão de desgaste enorme de Israel contra a expectativa criada por Benjamin Netanyahu. O PIB, Produto Interno Bruto de Israel, já tem uma previsão de queda, segundo o JP Morgan, de 11%. Isso, você sabe que é fatal para qualquer país, porque toda guerra é econômica. E é bom repetir isso em cada comentário sobre guerra. Toda a guerra tem motivação econômica. As explicações para o público são diversas. São políticas, são ideológicas, são culturais, étnicas, mas tudo nasce com a questão da economia. E Israel, perdendo 11% do PIB, vai ter que repensar muito a prorrogação desse conflito, porque o Hamas não é um grupo armado qualquer, como tentam apresentar em alguns setores da mídia mainstream. O Hamas tem sido apresentado na prática como uma resistência política em busca da independência de um Estado palestino. E isso tem prejudicado em muitos planos de Israel, sob a liderança do insano Benjamin Netanyahu, que é uma pessoa que não tem mais sequer popularidade interna em Israel, e é esse o medo dele, do grande avanço dos protestos internos, da insatisfação do povo de Israel contra ele. Essa pausa foi muito mais favorável até aqui ao Hamas e foi muito ruim para a imagem de Benjamin Netanyahu e tudo de mal que ele tem praticado ali na Palestina, David. Obrigado, Wellington, por esta intervenção inicial. Wellington, durante o período mais intenso do conflito, sobretudo no período inicial, Israel levou a cabo
uma campanha intensa a nível internacional para descredibilizar as próprias Nações Unidas e, sobretudo, o seu secretário-geral. E hoje vemos a observância de uma trégua de 4 dias, portanto, bastante frágil e muito delicada, mas a verdade é que ela está a ser observada entre Israel e o Hamas, portanto, a ser observada em Israel e na faixa de Gaza. E também vemos aqui que foi o Qatar o mediador desta trégua e com alguma participação, diga-se, do Egito. Estamos diante, depois do fracasso que foi a situação da Ucrânia, estamos diante de mais um fracasso da Organização das Nações Unidas para mediar e, primeiro, para evitar e prevenir conflitos, o surgimento de novos conflitos e, sobretudo, para mediar conflitos. David, temos que ser muito honestos com o nosso público, como sempre temos procurado ser. As Nações Unidas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Tribunal Penal Internacional e outros organismos internacionais estão ocupados por pessoas que defendem interesses do Ocidente. E esses organismos, eles defendem um modelo de unipolaridade que já não é mais possível. Israel está no guarda-chuva da unipolaridade porque é um país que recebeu o estatuto de Estado, mas funciona como uma base militar naquela região para provocar conflitos, para defender interesses dos Estados Unidos, originariamente do Reino Unido e da França também. Por isso, Israel acredita ser tão poderoso, porque está sob esse guarda-chuva que hoje alguns países tentam desgarrar de Israel em função do desgaste de imagem que isso tem produzido. Por isso, até interessante você trazer essa discussão sobre o papel das Nações Unidas, porque já vinha sendo questionado antes mesmo da situação na Ucrânia, já que as Nações Unidas têm um posicionamento extremamente dúbio na crítica. Só passou a criticar a Ucrânia depois de muitas evidências que foram difundidas através das redes sociais em especial. Mas, David, está cada vez mais claro que os países árabes, os países, alguns chamam de islâmicos, outros chamam apenas de países árabes, por um pensamento em função da religião e outro em função do idioma, então é bom que deixe isso claro também para o nosso público, mas os países do Médio Oriente, eles não estão dispostos a ceder mais ainda tempo para a ação de Israel. Por isso, as Nações Unidas foram atropeladas, nesse caso específico, pelo Qatar. Falamos aqui sobre as pressões internas que vinham ocorrendo, principalmente nesses países, e por isso os seus líderes reuniram e decidiram que o Qatar seria o mediador desse processo de troca de reféns, e esse processo de pacificação terá que passar necessariamente por esses países, David. As Nações Unidas, então, perdendo cada vez mais credibilidade. São 135, até esta semana, a última contagem, de quadros das Nações Unidas assassinados por Israel na Palestina. Isso, por si, já responde que nem mesmo Israel, que é beneficiário direto de uma agenda pró-unilateralismo, respeita as Nações Unidas. Então, chegou o momento de debatermos isso com muita profundidade para que o mundo não vire uma espécie de faroeste, não é? Como nos filmes de Bang Bang de antigamente. Wellington, trouxe aqui à conversa o facto de Israel manter em suas prisões jovens e crianças palestinianas nas cadeias, pelo simples facto de, nos momentos de manifestações, atirarem pedras contra os tanques de guerra israelita ou contra colonatos judaicos assentados em territórios palestinianos. Wellington, a libertação dos 39 palestinianos ontem foi de mulheres, jovens, adolescentes e crianças, e o que deverá acontecer também no mesmo grupo de hoje, sem tentar justificar qualquer ação do Hamas, aquela de 7 de outubro, que é condenável a todos os níveis, mas é sempre importante lembrar que quando o Hamas fez a reivindicação daquele ataque, lembrou que era justamente para vingar os mortos palestinianos que até ao dia 7, desde 1 de janeiro a 7
de outubro. Israel já havia matado mais de 480 palestinianos nas várias ações que leva a cabo nos territórios palestinianos, mas o Hamas diz que era sobretudo também para exigir a libertação dos cerca de 1000 prisioneiros que Israel mantém nas suas cadeias, justamente por crimes banais, pequenos crimes. Vamos chamar de pequenos delitos, não é? Que numa situação em que uma criança vê o seu pai morto, a sua mãe morta, atirar uma pedra contra um tanque de guerra é realmente algo extremamente desproporcional do ponto de vista da incapacidade de atingir o Estado de Israel com esse gesto. É muito mais um desabafo de uma criança, é um grito de socorro, na verdade. Então, não estou aqui para proteger este ou aquele. Você foi muito feliz também quando falou que as ações do Hamas não devem ser defendidas. Mas aqui existe um ponto, David, que tem sido escondido pela imprensa ocidental, porque foi a grande alavanca da propaganda que tentou. Alguns chamam de genocídio, eu insisto com o Holocausto e as características. Mas já existem imagens aéreas, David, que Israel mataram mais de 600 das 1.200 pessoas, porque as armas rápidas carregadas pelo Hamas não provocam incêndio generalizado, né? E as imagens aéreas apresentam características de bombas atiradas pelo alto, e o Hamas não dispunha daquele tipo de equipamento bélico e de tecnologia. Portanto, temos aqui uma alavanca do que foi iniciado pelo Hamas, potencializado pelo próprio exército de Israel contra o seu próprio povo, para justificar esse massacre que hoje está completando praticamente 50 dias e que, felizmente, tem aí uma trégua, ainda que violada por Israel em alguns pontos, como eu já destaquei no primeiro bloco, e que esses crimes já estão sendo apontados no Tribunal Penal Internacional pela Turquia, que fez um amplo e vasto relatório. Eu li alguns pontos desse relatório que ficaram disponibilizados pela imprensa da Turquia, David, e são práticas por Israel. Então, quando falamos aqui sobre essa desproporcionalidade de prender uma criança por 10 anos, porque ela tirou uma pedra num tanque de Israel, é realmente algo que envergonha a todos nós, não é? Porque, de certa forma, essas histórias, elas eram contadas, mas não eram noticiadas, não eram ouvidas e não recebiam o devido alarme que deveriam ter recebido diante de tamanha gravidade. Acontecendo, e hoje todos que estão escandalizados tentam fazer do dia 7 o marco zero dessa disputa, mas são quase 8 décadas de massacre de Israel contra o povo da Palestina. Isso tem que ser repetido. E somente através da formação do Estado da Palestina nós teremos uma situação de normalidade na região e de possibilidade de convívio entre os diferentes. Esta semana... Wellington, quero pegar justamente nesta sua última fala para colocar uma outra questão, justamente porque lembrar aqui que João Lourenço, o presidente angolano, assumiu o poder em 2017 e participou sempre, ou quase sempre, das Assembleias Gerais das Nações Unidas. A exceção foi a questão da pandemia e um ano em que a alta representante da Angola na ONU também representou o Estado angolano. E nos discursos de João Lourenço, em todos os fóruns internacionais, sempre mencionou a questão do Médio Oriente, a questão de Cuba, por exemplo, e outros males que ainda enfermam algumas regiões do mundo. E na questão do Médio Oriente, João Lourenço deixou sempre assente de que a solução reside na coexistência de 2 Estados. E, curiosamente, depois que foi anunciada pelo Qatar a trégua de 4 dias entre Israel e o Hamas, a comunidade internacional, portanto, as potências mundiais voltaram a adotar esta narrativa como sendo a solução provável, sendo que está claro que, por guerra, esta situação não vai encontrar qualquer acalmia e que a solução é sempre uma saída política.
Que passos devem ser agora dados, aproveitando esta trégua, para se efetivar esta situação, que de resto em papel já existe na resolução da ONU quando a criação do Estado de Israel, mas que faltou a complementariedade, a complementação deste acordo? Que passos devem agora ser dados no sentido de efetivar este acordo? Deve ser dada voz ao judeu ortodoxo, porque o judeu ortodoxo ele tem essa capacidade de respeitar a diferença religiosa. Essa falsa ideia de que existe supremacia de um povo escolhido, isso é uma insanidade de Benjamin Netanyahu e alguns sionistas que só pensam em dinheiro e que só querem o gás que está ali. Entendeu? É essa a situação. Então, e era aí que eu ia entrar quando fui... David, mas muito interessante em que determinadas fotografias eram descritas como, em 1973, o ano desse livro, como a grande capacidade do convívio entre 3 diferentes religiões ali na Palestina. Se isso foi possível, até mesmo na literatura e na história existem vasta documentação. Por que hoje, nos tempos de hoje, nós que deveríamos ter evoluído, estamos agora invocando 5.000 anos de um Velho Testamento, Antigo Testamento, e buscando fazer da religião uma espécie de ferramenta de alienação para que pessoas acreditem. Wellington, coloco a mesma questão assim, nos mesmos termos, acrescentando aqui mais uma informação agora para os nossos telespectadores de última hora, de que foram verificadas explosões neste momento em Heliat. Estamos agora às 18 horas e 56 minutos, hora de Angola. Heliat é na região sul de Israel, onde o Estado de Israel já anunciou que ativou a sua defesa aérea. David, essas explosões, elas agora precisam ser investigadas. Como eu falei, essa pausa ela era muito ruim para Israel. E por isso, não podemos simplesmente abraçar a primeira informação que chega como sendo a versão apresentada como a única possível. Sabemos que em toda guerra, a verdade é a primeira a ser assassinada. E por isso, requer aqui uma certa cautela, não é? Porque não havia razões para que o Hamas, por exemplo, deixasse de cumprir esse acordo de cessar-fogo. Não existia porque o Hamas teria muito mais a perder nesse caso, se deixasse de cumprir. Quem está tentando prejudicar o acordo de cessar-fogo é Israel. Você mencionou há pouco, antes de falar sobre essa explosão, sobre algumas ações de Israel que inviabilizam o cumprimento total do acordo. Eu falei também sobre a maneira como civis que tentaram voltar aos seus locais de origem na faixa de Gaza, como eles foram conduzidos de maneira violenta para que retornassem às fronteiras do sul. Então, não existe nenhuma razão para que tenha partido do Hamas ou do povo da Palestina contra Israel. Vamos ficar atentos se não foi uma espécie de bandeira falsa ou de um fogo amigo devidamente planejado, porque não dá mais para confiar em absolutamente nada que parta da imprensa ocidental, especialmente quando favoreça Israel. Lamentavelmente, eles atingiram um ponto de não retorno. Eles mentiram descaradamente desde a Ucrânia, que ganhava a guerra. E hoje sabemos que a Ucrânia perdeu a guerra, e eles têm vergonha de noticiar dessa maneira, mas perdeu. E agora Israel, que mata crianças, mata mulheres, mata civis, ataca hospitais, creches e escolas, não tem credibilidade para falar sobre nada. Então vamos aguardar a verdade chegar através das redes sociais, porque com essa imprensa aí, David, é melhor não botar sua mão no fogo, porque eu gosto muito de você e quero vê-lo com essas mãos aí tranquilamente no próximo programa. Como é que encara este acordo entre o governo de Kinshasa e a ONU para a retirada da MONUSCO, cuja missão é descrita como tendo sido falhada 22 anos depois? Pois é descrita porque os elementos comprovam, né?
Realmente foi um fracasso. É uma das missões mais caras das Nações Unidas. E a mais longa, no caso, também. Sim, e mais caras, não é? É ruim para todo mundo isso. Mais longas, ineficazes e caras. Então é um conjunto de falhaços. Então, David, é uma decisão muito acertada por parte das autoridades da República Democrática do Congo, porque são 22, 23 anos de ineficiência e de ações, inclusive algumas delas devidamente reportadas, que vão de encontro aos objetivos, né, da própria missão. Vimos ali casos de violação de crianças, vimos casos de violação de mulheres, vimos casos de facilitação para o tráfico de diamantes e outras riquezas da República Democrática do Congo através da, vamos chamar assim, flexibilidade, não é, de alguns agentes ali das forças das Nações Unidas naquele país. Por isso, eu considero que tenha sido até um pouco tardia essa decisão, mas ela deve ser celebrada porque vai ficar mais fácil encontrar os verdadeiros patrocinadores dessa história sem falsos intermediários, fingindo buscar soluções quando, na verdade, estão apenas protelando o problema. Wellington, quase como um turbilhão, é assim que o mundo começa a olhar para a ascensão de Javier Milei ao cargo de Presidente da República da Argentina, um país bastante importante no xadrez político mundial, mas sobretudo na América. Milei é um radical de extrema-direita, já lhe chamam o Trump da Argentina, bastante amigo e próximo de Donald Trump e de Jair Bolsonaro. Diz que não é amigo de Lula da Silva e jamais negociaria com ele e que também não negocia com a China de Xi Jinping. Portanto, estamos a falar do Brasil e China, que são os dois maiores parceiros comerciais da Argentina, um país que vive uma profunda crise financeira. O que se espera deste novo líder? Milei é um estelionato eleitoral. Ele mentiu para receber votos, porque a classe política argentina está completamente desacreditada. O povo já estava mergulhado numa situação realmente dramática, com um alto índice de desemprego, com o crescente número da violência e da incapacidade de resolução dos problemas macroeconômicos. Então, esse discurso, que é chamado de anarcocapitalismo, nada mais é do que uma irresponsabilidade que tenta transformar uma teoria sem compromisso nenhum com os resultados práticos numa possibilidade de execução política. Milei já sabe que não poderá dolarizar a moeda da Argentina como ele prometeu aos seus eleitores, o que foi o primeiro golpe duro na expectativa do povo que votou nele. Porque a Argentina não dispõe de dinheiro para comprar dólar. Não é simplesmente dizer eu vou dolarizar e virou a sua moeda, de repente foi transformada em dólar. Não é isso. E se isso acontecesse, não seria também uma boa saída para a Argentina, tendo em conta que o Equador, por exemplo, fez isso e paga muito caro até hoje pelo mesmo erro. Quando ele falou sobre a China e sobre Lula, ele falou também da boca para fora, para parecer radical. Agora já está no Twitter fazendo cumprimentos e tentando uma aproximação com China e Brasil. Milei não pode brigar com China e Brasil, porque são os dois únicos países que têm algo a oferecer hoje à Argentina de bom na sua economia. Então, vejo o Milei como a mesma preocupação que os angolanos enxergam as crises nos países vizinhos, como um problema que pode afetar o Brasil, porque os argentinos não terão outro recurso que não a busca pelos países vizinhos para que possam ter alguma qualidade de vida. Do jeito que ele está dizendo, que vai destruir o Estado argentino, será difícil que ele chegue ao 4º ano do seu mandato, não porque sofrerá um golpe ou por qualquer outro tipo de distúrbio político, mas porque não haverá Estado. Ele já promete fechar, encerrar o Banco Central
ele já promete acabar a educação pública, a saúde pública, e isso é inviável na prática. Ele sabe disso. Então, vamos ver até que ponto essa mentira será sustentada. Portanto, Wellington, estamos diante de um político algo amador, portanto, um economista com alguma carreira, mas como político estava apenas a cumprir o seu primeiro mandato como deputado e aventurou-se em candidatar-se como presidente e ganhou. Portanto, diante de um total descrédito um pouco por todo o mundo na classe política, e então aí está o resultado. Wellington, uma situação semelhante vive-se também na Europa e que está a preocupar, acendendo as luzes vermelhas, ou laranja pelo menos, da União Europeia, que tem que ver com a eleição de um grupo de extrema-direita também nos Países Baixos, ou Holanda, como os angolanos conhecem mais. A descrição extrema-direita é equivocada. Não existe extrema-direita. A extrema-direita já está no poder, porque essa mesma agenda que é praticada hoje, por exemplo, saindo um pouco da Holanda, por Emmanuel Macron na França e por outros políticos de outros países europeus, são de extrema-direita. Agora, ele levanta a voz contra o imigrante e passa a ser chamado de extrema-direita, para parecer diferente. Mas são todos iguais na agenda neoliberal. Porque a questão da imigração aqui na Europa, que tem sido levantada de uma maneira agora bastante acentuada, especialmente na Holanda, na Itália e agora na Irlanda, não é? Essa bandeira, ela ignora a origem do problema. Os europeus que apoiaram, patrocinaram e realizaram guerras como da Líbia, eles não poderiam esperar um resultado diferente. Por isso, eles colhem os frutos daquelas sementes podres que eles plantaram na Líbia, no Iraque e em outros países. Então, chamar de extrema-direita porque ele parece ser durão contra pessoas que tentam apenas a sobrevivência é uma maneira de tentar esconder os graves problemas contra os direitos dos europeus e contra tudo aquilo que chamam de civilização aqui na Europa. Não é extrema-direita coisa alguma, é apenas um discurso radical para que possa parecer diferente. Mas a agenda econômica danosa do neoliberalismo, que já está em prática, continua a todo vapor, David. Obrigado, Wellington, porque também ontem, coincidentemente, ou melhor, curiosamente, ouvi um pronunciamento do líder do partido Chega em Portugal, André Ventura, que também já começa a trazer um discurso algo diferente, tentando mostrar que o que defende e o que quer não é aquilo que todos andaram a pintar dele ou do seu partido. Portanto, esta sua descrição acaba por ser bastante ajustada. Wellington, estamos no final do nosso programa. Quero agora que nos deixe o seu positivo ou negativo da semana. Olha, positivo é somente a tentativa do Catar, né, e de alguns países da promoção do cessar-fogo. Se isso acontecer, é positivo. E negativo é o que Israel continua fazendo contra civis na Palestina. Eu quero agradecer pelas participações do Wellington e do professor Almeida Henriques. A ambos, nosso muito obrigado pela participação em mais um Conexão Angola. Boa noite, até o próximo programa. Boa noite, David. Boa noite, professor Henriques, e a você assistindo a Conexão Angola. Até a próxima semana. Um grande abraço.